Paz do Senhor, meus irmãos, com muita alegria, eu quero aqui saudá-los com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, eu quero aqui meditar juntamente com os irmãos em um texto sagrado que se encontra no livro de Romanos, capítulo de número 13, versículos de número 8 ao versículo de número 10, para meditarmos rapidamente em algo que Deus tem colocado em nosso coração, que eu creio servirá para o nosso crescimento espiritual. Livro de Romanos, capítulo de número 13, versículos de número 8 ao 10, diz assim: A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Meus amados e queridos irmãos, nós estamos vivendo em um tempo em que muitos têm distorcido o significado da palavra amor. Nós vivemos em tempos, meus irmãos, que muitos acham que amar é compactuar com o erro de alguém. Muitos têm pensado que amar é eu ter empatia com alguém que vive na prática do erro. E nós sabemos que amor é muito além do que isso. Amor, na verdade, é totalmente diferente disso. Amar é você corrigir, amar é você se dedicar, amar é você respeitar. E o que o apóstolo Paulo está trazendo ao entendimento da igreja é o real significado da palavra amor. Paulo vai dizer, olha, a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Este amor é um sentimento que deve estar no âmbito da igreja, ao ponto de nós estar nos estimulando e amando-nos uns aos outros. Paulo vai dizer que aquele que ama, porque aquele que ama, ele é cumpridor da lei. Ou seja, o exercício do amor faz com que nós cumprimos os desígnios estabelecidos por Deus. Note como que o amor é importante em nosso meio. E ele deve ser preservado, cultivado e aplicado para que o nome do Senhor seja glorificado. E, consequentemente, venhamos cumprir aquilo que o Senhor estabeleceu. Nós vemos aqui que, por intermédio do ato de Cristo Jesus se entregando na cruz do Calvário, nós alcançamos a graça, este amor inefável, esta grandeza que o Senhor nos proporcionou de alcançar. E por intermédio da ação do amor agora, estabelecida em nossos corações no meio da igreja, fazemos com que cumpramos aquilo que o Senhor estabeleceu como desígnios para cada um de nós, servos do Senhor. No entanto, nós vemos que Paulo, ele traz ao coração da igreja não só a necessidade de que haja o amor entre os irmãos, mas que este amor produza um efeito. Este amor, ele gera uma consequência. Ele tem aí na sua geração, tá, alguns princípios, valores, algumas ações que o amor produz por intermédio da nossa vida. Por isso que no versículo de número 9, Paulo vai dizer assim, com efeito, ou seja, tendo um amor mútuo entre vocês, gerará um efeito. Qual que é esse efeito? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fica evidente aqui, irmãos, que o que Paulo está dizendo é que o amor, ele tem o efeito de gerar ações dignas de arrependimento e de mudança de conduta. É por isso que aquele que te corrige, ele te ama. É por isso que aquele que te exorta, ele te ama. Nós vivemos em tempos em que as pessoas acham que amar é dar um tapinha nas costas e compactuar com o erro dela. Não, quem te ama verdadeiramente, ele vai te orientar. Ele vai, às vezes, te dar um puxão de orelha. Ele vai, às vezes, te redirecionar, e o redirecionamento é difícil, mas é necessário. No entanto, nós vemos aqui que a atenção de Paulo é dizer, olha, o amor de vocês não seja somente da boca para fora. Costumo dizer, irmãos, que ensinando, até papagaio fala. E o amor não é só para ser falado.
O amor é para ser exercido e aplicado para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Consequentemente, se no meio da igreja, se na minha vida há amor, esses efeitos, eles acontecem na minha vida. Eles são notórios na minha vida. Eles são evidenciados na minha vida. E nós vemos também Paulo dizendo no versículo de número 10, que nós lemos também, o seguinte: o amor não faz o mal ao próximo. Nós estamos vivendo aí tempos em que as pessoas, com a justificativa de dizer que ama, está fazendo mal uns aos outros. Nós vemos aí recentemente situações em que determinada pessoa tirou a vida de um familiar e a sua fala é que era por causa do amor. E verdadeiramente nós vamos ver pela palavra de Deus que o amor não é isso. O amor é uma entrega. O amor é você sofrer o dano em benefício de outro. Não você praticar o que o Senhor abomina com a justificativa de amor. Tendo isso em base, eu vou trazer rapidamente para os irmãos aqui, tá, algumas características deste amor, para ficar evidenciado no meu e no teu coração. No texto de Romanos, capítulo de número 13, a palavra ali é a palavra ágape, que ela tem um significado de quê? Uma forma mais elevada de amor. E nós vamos ver que é essa orientativa que o Senhor deseja para nós. Este amor que é gerado dentro de nós, no seio da igreja, que deve ser preservado por cada um de nós, é o amor ágape, no grego, que é um amor o quê? Mais elevado. E nós vamos ver a característica deste amor elevado. Porque há um outro termo também, e aqui nós vemos o significado deste outro termo. Em contrapartida que ágape é este amor mais elevado, ao ponto de se entregar, nós temos o amor eros, que é o amor romântico, que é a paixão, que é a atração sexual. Esta palavra eros significa amor, mas direcionado para esse sentido, de um amor pela atração sexual. Né? As pessoas têm confundido um amor simples, sincero e de entrega por este amor que é somente por atração, aonde a pessoa pensa que tem posse da outra. Se esse não ficar comigo, não ficará com mais ninguém. Esse é um amor possessivo. A pessoa está com práticas erradas, então eu vou tirar a minha vida, tirar a vida daqueles que estão próximos de mim porque eu tenho amor. E esse amor não é o amor proveniente de Deus, esse é o amor em que o ser humano cultiva, que é um amor onde ele quer ter posse, onde ele quer subjugar o outro. E nós vemos que em Romanos capítulo de número 13, versículos, irmãos, de número 8 ao versículo de número 10, este amor aqui que Paulo diz que tem que ser cultivado pela igreja é o amor ágape, que tem as características, primeiro, de incondicionalidade. É um amor incondicional, que não depende de méritos ou qualidade dos outros. É por isso que nós temos que amar o nosso irmão sem buscar nenhum tipo de benefício dele. Nós temos que amar ao nosso irmão pelo fato de que na cruz do Calvário o Senhor fez algo que nem ele, meu irmão aqui de fé, e nem a sociedade onde eu estou inserido poderia fazer, mas Cristo fez. Então eu não preciso que alguém me recompense por amar o meu irmão. Eu já fui recompensado na cruz do Calvário. Então esse amor ágape é um amor incondicional. Ele é incondicional à qualidade, a mérito. Nós vemos isso evidenciado no livro de João, capítulo 3, versículo 16, em que o próprio Senhor, por sua palavra, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não tinha mérito para alcançar este amor. Você não tinha mérito para alcançar esse amor, mas esse amor nos alcançou. Porque esse amor, ele é incondicional. Independentemente das minhas falhas, o amor de Cristo me alcançou. Então, amar o meu irmão tem que ser independentemente das falhas dele. E o fato de eu amá-lo não significa concordar com as suas práticas de erro. Quando eu condeno uma prática de erro do meu irmão, eu demonstro o amor ágape sobre a vida dele. Quando eu corrijo ele, eu demonstro o amor ágape sobre a vida dele, porque esse amor,
ele é independente de méritos ou de qualidades, mas ele deve ser um amor direcionário, um amor que vai direcioná-lo, independentemente da situação, vai mostrar para ele: eu amo meu irmão, a ti, mas não concordo com as suas práticas errôneas. Nós vemos outra característica aqui, é um amor, o amor ágape, ele também é altruísta. Foca o quê? No bem-estar do outro. Este é o amor de Deus para com a humanidade. Deus foca no nosso bem-estar, ao ponto de entregar o seu Filho unigênito na cruz do Calvário, ao ponto de mudar circunstâncias para te abençoar. Este é o amor que o Senhor tem para conosco, tá? E é um amor mesmo evidenciado na palavra quando nós estávamos sendo inimigos de Deus. Deus nos amou. Então, este amor ágape, contido no livro de Romanos, que Paulo direciona para a igreja, que deve ser o mesmo amor conservado e preservado em nosso meio, é um amor que nós devemos exercer mesmo para aqueles que falem mal de nós. Quantas situações, irmãos, difíceis nós vivemos. Muitas das vezes, nós não podemos, irmãos, baixar a cabeça para situações e ficar entristecido. Ora, o nosso Senhor, ele foi rejeitado. Como é que eu e você vamos querer ser aplaudido por todo mundo? Nem todos entenderão os propósitos, os projetos e aquilo que Deus está te direcionando. Agora, o que você tem em mente e tem que ter como posicionamento é entender quem te chamou. Quem que está te direcionando? Se é o Senhor, faça aquilo que o Senhor está te direcionando e o nome do Senhor será glorificado. E mesmo alguém falando mal de você, murmurando, cochichando nos cantinhos, né, por aí, ame o seu irmão, mas ame ele apresentando em oração, clamando em favor do Senhor Jesus, em favor deste servo, desta serva do Senhor, que às vezes, né, te vê como obstáculo, te vê como inimigo, mas que nós venhamos amar ao ponto de que essas pessoas não sejam esquecidas em nossas orações. Uma das outras características também do amor é um amor que se sacrifica, implica-se dar-se, servir e buscar o bem-estar alheio, mesmo que custe. Então, a evidenciação deste amor, ele se sacrifica, tá? Ele, ao ponto de que não olha-se para as suas vontades, ao ponto que não olha para o seu bem-estar, mas para o bem-estar do outro. E nós vemos que nós devemos exercer no seio da igreja este amor, porque esse amor que envolve sacrifício, tá? É um amor que nos direciona a servir. É um amor que nos direciona a olhar para o bem-estar daqueles que estão ao nosso redor. Mesmo que ele custe, tá? Mesmo que custe o nosso bem-estar em favor do outro. Este é o amor ágape que o Senhor, por intermédio de Paulo, direciona à igreja, que deve ter no meio da igreja para que o nome do Senhor seja glorificado. Outra característica deste amor é o que? Uma vontade e ação. Porque amor é mais do que sentimento, é uma escolha. E nós devemos escolher amar como o Senhor Jesus amou. Nós devemos escolher amar como Paulo está direcionando a igreja. Irmãos, que venhamos entender que amar é nós nos dedicar, é nós nos entregar em favor de alguém. É nós não olhar, independentemente de mérito ou qualidade, mas exercer este amor, este cuidado, para que o nome do Senhor no meio da igreja seja glorificado. Que Deus em Cristo te abençoe, te guarde, te proteja, que nós venhamos meditar neste texto e entender: o amor não faz mal ao próximo. Todos aqueles que se justificam fazendo mal a alguém, se justificarem por intermédio dizendo que é amor, entenda que pela palavra, isso não é amor. Isso é um amor utilizado na palavra grega, o eros, que é o quê? Uma paixão, tá? E paixão leva as pessoas muitas das vezes à loucura. Agora, o amor ágape, que é o amor de Deus pela humanidade, que deve ser formulado dentro de mim e de você, ele faz com que nós se entregamos em favor de alguém. Ele faz que nós nos entregamos, mesmo que custe, tá? Mesmo que às vezes custe, benefício nosso, bem-estar nosso, para que o do outro seja saciado e seja suprido. Que Deus te abençoe. Vamos exercer. Fácil? Não é.
mas lembrando sempre que juntos somos mais fortes e a vitória é nossa em nome de Jesus.